para a próxima palestra com o tema Manejo de solo para implantação de produção orgânica. Como fazer? Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo mestre Lucas Deda, graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Ciências Agrárias, Agroecologia na Universidade Federal da Paraíba. Atua como agente de ensino superior em extensão rural no IDR Paraná, operacionalizando ações de assistência técnica e extensão rural no município de Campo Magro, Paraná. Com vocês, então, o mestre Lucas Deda. Opa, pessoal, bom dia. Como que vocês estão? Tão bem? Agradecer ao Rafael, coordenador técnico, né, que me indicou para essa reunião. É sempre bom a gente participar por esses momentos que até que são momentos de autoformação, né, nosso. Muitas vezes no dia a dia a gente acaba sobrecarregado de algumas atividades e esquece alguns conceitos, né? Às vezes a gente trata a rotina de forma tão orgânica que passa a fazer isso de uma forma robotizada, sem pensar muito sobre isso. Então, hoje me pediram para dar essa palestra sobre manejo orgânico do solo. Espero que vocês saiam da palestra com muito mais perguntas do que quando entraram, né? Então, pessoal, para iniciar essa palestra, a gente tem que pensar assim, qual que é o nosso ideal, né? O que é que a gente visualiza no dia a dia e com esse pensamento crítico, o que é que a gente pode melhorar? Então, eu já cansei desde a minha entrada no IDR, Paraná, antiga Emater, a passar por paisagens assim. O Ícaro mostrou muito bem, né, qual é a nossa rotina. Isso aqui é mais comum do que a gente imagina ser, né? Então, no local que eu trabalhava, no Rio Bonito do Iguaçu, geralmente também devido a intenso plantio, né? Então a terra nunca fica parada, as estradas estão no nível abaixo do nível das plantações, muito mal planejadas, acontece isso, né? Essas mini vossorocas, e a gente acaba normalizando isso, né? É a normose, né, Júlio? Acaba normalizando as situações e fala, é isso mesmo, né? É normal que uma fração de terra de solo que demorou milhares de anos para ser formada, em 15, 20 minutos ela seja levada para a beira do asfalto, beira da pista. Então, para iniciar essa palestra, a gente tem que definir o que é o solo ideal. Qual o solo que a gente busca formar na nossa propriedade. E esse solo é um solo que é formado a partir de componentes bióticos e abióticos do meio que a gente está vivendo, né? Aqui no Paraná, nosso solo ideal é o solo, nessa região metropolitana, é o solo da floresta umbrófila mista, né, da mata de araucária. Lá na Caatinga, lá em Pernambuco, será que esse é o solo ideal? Ou esse é o solo ideal? O solo da floresta de Caatinga. Em Pernambuco, 50% da Caatinga foi devastada. Mas quando eu nasci e cresci e passei pela Caatinga, ela já estava assim. Para mim, isso seria o normal, né? Seria o comum, aliás, né? Não é o normal. Então a gente tem que definir que tipo de solo é que a gente quer para o nosso agroecossistema. No caso da mata de araucária, a gente tem grande diversidade de espécies, grande aporte de biomassa em um curto período de tempo, né? Biomassa, muitas vezes, muito lignificada, no caso da grimpa da araucária, e muito pouco lignificada, no caso dessa mata que vem primeiro desse capão, né? A vassourinha que vem primeiro. Então, é uma floresta que ela agrega matéria orgânica em um conta-gota, né? Para a vida seguir seu rumo nesse tipo de ecossistema, ela tem que ser ciclada continuamente. Não adianta você fazer um aporte de biomassa e esperar que aquela biomassa não se decomponha. Porque o nosso clima, apesar de ser uma área de transição para o clima temperado,
ainda é muito mais próximo de um clima subtropical, tá? E esse clima, ele propicia essa grande ciclagem de nutrientes. Aí é uma foto do Curimataú paraibano, né? É uma das áreas que eu conheci como uma das áreas mais secas do mundo e que produzem grande parte de biomassa, tá? Da caatinga paraibana, né? Só que se eu desmato essa área, para essa floresta se regenerar, é muito mais difícil do que a nossa floresta ombrófila mista, que está recebendo chuva o ano todo, né? Nessa mata aqui, ela vai receber chuva 1 a 2 semanas, uma chuva intensa, mas que um solo, por ser raso, não tem essa capacidade de reter água e de gerar biomassa. Então, é um sistema que eu considero muito mais complexo do que essa mata de bioma Mata Atlântica, né? Então, quando a gente pensa no solo, a gente tem os dois lados, né? Esse solo que é coeso, que você não sabe muito bem identificar o que tem ali, tem raiz, tem hifas de fungos, tem o coca-cola, né? Quer dizer, aquilo que são as substâncias úmidas, os ácidos úmicos, as uminas, os ácidos fúlvicos, aquela substância que geram emulsão com a água e que faz a terra expandir e atrofiar sem descolar um agregado do outro, né? E a gente tem também essa parte mais mineralizada, né? Essa parte mineral, um óxido de ferro, que é muito comum a gente ver aí, que é uma camada que ela tem uma capacidade de troca de catiônica boa, só que ela é uma camada que é pobre em vida. Então, você não consegue fazer essa ciclagem de nutrientes necessária para esse ecossistema de Mata Atlântica, para esse bioma de Mata Atlântica, né? Já começando com os 2 pés na porta, né? Isso aqui é uma foto lá de Campo Magro. E de um produtor orgânico, né? Então a gente passa a se questionar o que é agricultura orgânica na prática, no nosso dia a dia, né? Então é um solo que ele expande na hora dele retrair, ele não tem coesão nenhuma e acaba rachando. É um solo que ele vai ter mais microagregados, que ele tem uma capacidade de embatumar muito grande, que quando resseca vira uma rocha, né? É um solo morto? Não é um solo morto. Tem vida aqui, só que é uma vida muito mais simplificada, que vive com base nos exudados dessas plantas, né? Que tem uma biodiversidade muito menor do que um solo de uma floresta, de um solo de uma agrofloresta. Então, é uma vida muito mais frágil, né? Esse é um solo que provavelmente vai sofrer alterações de pH com muito mais facilidade. É um solo com menor poder tamponante, né? Quando a gente fala sobre manejo orgânico de solo, eu não tenho para onde fugir, eu tenho que falar de matéria orgânica. Essa é uma definição muito boa. É a parte do solo que já foi ou é viva e humus, né? Muitas vezes a gente define o humus como um sinônimo da matéria orgânica, mas não. As substâncias úmicas, né, elas fazem parte da matéria orgânica, tá? É uma fração muito grande, mas ainda assim é uma fração da matéria orgânica. Então, só relembrando o básico, né, da agronomia, que a gente aprende num solo de fertilidade ideal. Quer dizer, num solo de mata não é bem assim que funciona o negócio, mas num solo, digamos assim, de fertilidade alta e convencional, é isso que a gente tem. Então, uma fração mineral mais água mais ar, né, compondo aí 95%, 5% dessa fração orgânica é composta da matéria orgânica, que tem uma parte estável, que é o humus. São substâncias extremamente complexas, macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, formadas por outras moléculas menores, que funcionam como uma espécie de armário, com várias gavetas. Então, cada gaveta vai ter uma função no solo. As substâncias úmicas, elas podem conter moléculas menores, que são parecidas com os hormônios das plantas, com os fito-hormônios.
Então, elas impactam também, por exemplo, no crescimento de raiz, né? No crescimento celular das plantas, né? E você tem uma parcela de 10 a 30% ali de matéria orgânica prontamente decomponível, serrapilheira, raízes e quase metade de organismos vivos. Então, quando a gente fala do manejo orgânico do solo, basicamente a gente está falando de dar condições a esse solo produzir substâncias úmicas através da vida. A Primavetes falava muito isso, né? Isso daqui eu peguei de uma palestra de um curso de agrofloresta que a gente participou e, nossa, interessantíssimo. Então, num clima temperado, quer dizer, quando ela pensa no clima temperado, ela não está nem pensando aqui no Paraná, ela está pensando no hemisfério norte, né? Você tem aquelas florestas com pouca biodiversidade, né? Em que acontece decomposição lenta da matéria orgânica, geralmente é uma serrapilheira muito mais lignificada. Aqui na nossa floresta tropical, subtropical e nessa área de transição da mata de araucária, da floresta de araucária, você tem uma decomposição mais rápida dessa matéria orgânica, tem uma biodiversidade muito maior, tá? Acontecendo ali naquela matéria orgânica, chuvas intensas, gerando alto impacto sobre a estrutura do solo quando exposto. Ou seja, nós não podemos expor nosso solo, é uma ferida aberta, né? Lá no norte, onde tem essas matas, muitas vezes de 1 a 2, 3 espécies, as chuvas são pouco intensas, tem neve, e isso gera baixo impacto da gota, né, no solo, né? Então, até justifica você revolver esse solo, porque revolvendo esse solo você vai estar pegando esses micronutrientes que muitas vezes micro-organismos muitas vezes estão adormecidos e jogando eles para a superfície, oxigenando, dando acesso a eles o oxigênio, né? Você está favorecendo essa vida. Então faz sentido a gente pensar nessa mecanização extrema, na gradagem, em cima de gradagem, em cima de gradagem, em um sistema desse. Mas para o nosso sistema, nós temos uma atividade microbiana muito mais intensa quando o solo está protegido da insolação e do impacto da gota de chuva. E para além disso, como é uma mata muito diversa, nós temos também muita produção de biomassa menos lignificada. E o que é que isso quer dizer? Para substâncias úmicas, as ligninas, quinonas, né, que são produtos da degradação da lignina, que são moléculas grandes, elas geram substâncias mais estáveis, macromoléculas maiores, que demoram mais a se decompor. Quais são essas macromoléculas? Os ácidos úmicos. Eles dão muita estabilidade ao solo, formam a estrutura do solo, mas são menos reativos do que os ácidos fúvicos. Em florestas de clima tropical e subtropical, a gente tem predominância dos ácidos fúvicos. São ácidos com moléculas menores que são mais reativos, porém são lixiviados pela água, são solúveis em água. Essas substâncias úmicas, os ácidos úmicos, componentes das substâncias úmicas, eles não são solúveis em água, tá? Então, o que gera essa coloração mais escura do solo são as substâncias úmicas. Porém, as substâncias fúvicas, que são intensamente geradas em solos, por exemplo, do bioma Mata Atlântica, elas são responsáveis pela maior parte da fertilidade desse solo, porque elas têm uma capacidade de troca catiônica muito maior do que as substâncias úmicas, do que os ácidos úmicos. Então, se esse solo está coberto, se não há impacto da chuva, se essa chuva ela percola mais lentamente no interior do solo, muitas vezes essa substância fúvica aqui, ela vai ter uma lixiviação menor. Se a gente tem esse solo descoberto, a substância fúvica, o ácido fúvico, ele sai do sistema, né? Ele é jogado para camadas inferiores e vai levando todos os nutrientes com ele. Na agricultura orgânica, o que é que a gente tem visto? A aplicação de esterco de ave. A aplicação de esterco de ave com a relação carbono muito menor do que o esterco bovino
e produz mais substâncias fúlvicas do que o esterco bovino. O que é que acontece quando a gente aplica esse esterco num local descoberto? Essas substâncias são jogadas lá para baixo. Então a gente não tem acúmulo de carbono no solo. Geralmente, a gente acaba vendo esses solos que só recebem esterco de ave, ficando o solo ressecado, com aquelas características do primeiro solo que eu mostrei. Porque eles não conseguem formar substâncias ácidos úmicos. Tá? Eles não conseguem formar moléculas estáveis que se mantêm no solo. Então, dentre as importâncias da substância úmica, a gente tem a síntese da auxina nas raízes. Por isso que quando você aplica um biofertilizante na alface, por exemplo, ele chega a produzir com 1 semana de antecedência. Porque essas substâncias úmicas produzidas no biofertilizante vão sinalizar para as raízes do alface que ele tem que produzir auxina, que ele tem que aumentar o porte de suas raízes. E com isso aumenta a absorção e todo esse ciclo. Também diz respeito ao alívio de estresse, né? Então as substâncias úmicas, elas formam esse cocô-cola, essa emulsão com a água, que faz com que a água fique retida. Então dentro dessa macromolécula ela é hidrofóbica, mas fora ela é hidrofílica, né? Ela pega a molécula da água e segura. E a absorção de nutrientes intensificada com a aplicação desse ácido úmico, justamente porque ela é esse armário com várias gavetas, com várias mãos. Então, ele complexa alumínio, por exemplo, e joga lá para baixo das camadas do solo, complexa potássio, fósforo, né, e vai disponibilizando aos poucos. Por isso que quando a gente pensa numa adubação no sistema orgânico, a gente sempre tem que pensar na adição de carbono no sistema. É esse carbono que vão pegar os nutrientes e vão estar disponibilizando a curto, médio e longo prazo. Tá? Então aqui é um exemplo, né, o esterco bovino não compostado, ele tem uma relação aí bem próximo de ácido úmico e de ácido fúlvico, mas com mais quantidade de ácido úmico. Já o esterco de galinha, ele tem uma relação quase 3:1, né, de ácido fúlvico para ácido úmico. Então é um esterco que ele se mantém muito menos no solo. Ele é lixiviado pela água para camadas mais profundas do solo. Por isso que sempre quando a gente vai fazer adubação com esterco de galinha, você tem que colocar outra fonte de carbono que segure aqueles nutrientes e vá disponibilizando aos poucos, além de dar a estrutura que os ácidos úmicos dão àquele solo. Então aqui só um exemplo, né, com alface. Em plantio de alface, após a retirada do tomate, observou-se a interferência dos ácidos úmicos nas substâncias alelopáticas exudadas pela raiz do tomateiro, que interferem no crescimento de raízes de alface. Então ainda tem isso, né? Essas substâncias úmicas, elas interferem em moléculas alelopáticas, provavelmente quebrando essas moléculas, complexando algumas partes dessas moléculas e tornando elas inativas. Isso eu observei bem no plantio lá do tomate orgânico no nosso protocolo. Nós produzimos, era tanto adubo que a gente colocou orgânico, depois eu vou mostrar, que a gente plantou alface antes e ainda fez 2 safras de alface depois, com o mesmo adubo. E o alface, meu Deus, gigante. Então, quando a gente pensa num solo com bastante macroagregados, né, com um solo coeso, a gente está pensando mais ou menos nessa figurinha aí. Então, é um solo que tem bastante macroporos para a passagem da água, microporos, né, entre as partículas de matéria orgânica. É um solo que contém hifas entrelaçados, é um solo que tem raízes em decomposição e raízes vivas ali, também aumentando a aeração do solo, né. É um solo que você não consegue muito definir, separar, né, uma coisa da outra, é tudo meio junto e misturado. Então, para vocês terem uma ideia do sistema complexo que é o solo, que aí eu tomei a liberdade de falar que é um sistema complexo de ciclagem de vida, né? 25% da biodiversidade da Terra vem do solo. Então, aqui é uma generalização, tá, gente? Em 1 quilo de solo, 500 bilhões de bactérias, 10 bilhões de actinobactérias, actinomicetos, né?
1 bilhão de fungos, 0,5 bilhão de invertebrados microscópicos, 1.000 quilômetros de hifas, né, que é o corpo do fungo, né, de hifas e raízes, em 1 quilo de solo, né? Então, aqui outro estudo dizendo que só nas zonas de raízes, bactérias e actinomicetos totalizam 500 quilos por hectare de biomassa, só nas zonas raízes das plantas, né? Aqui é um solo lá de Campo Magro, eu achei bem interessante, porque eu visitei, né, foi uma das primeiras visitas que eu fiz, e eu achei um solo assim, de uma fertilidade absurda, né? Você vê, o corpo de frutificação dos fungos estava brotando a tudo nesse solo. E aí eu perguntei, mas o que é que você fez para melhorar assim a matéria orgânica do teu solo? Aí ele falou, olha, Lucas, não sei o que é que eu fiz. Aí eu perguntei, viu, mas esses grãos aqui de carvão, de onde é que vieram? Aí ele, há muito tempo atrás eu ganhei uma carga de carvão e joguei no solo. Tá aí, né? Quer dizer, é um solo sob cultivo convencional, ele mantém muito pouco palhada, ao mesmo tempo é um solo com muita matéria orgânica. Só visualmente a gente percebe que ele tem muita matéria orgânica e lar de muita vida, né? Muita ciclagem de nutrientes. Então tem mais esse dado para a gente perder um pouco o medo do coró, né? Em agroecossistemas de plantio direto possuem até 10 vezes mais galerias feitas por besouros ou corós saprófitas. Em plantio convencional, esses corós saprófitas são substituídos por corós que se alimentam de raízes. O que é que acontece? No plantio direto, geralmente no primeiro, segundo ano, pode acontecer de ter uma infestação desses corós se tiver uma estiagem muito prolongada, ou se tiver falha no acúmulo de biomassa do seu sistema. Mas, com o tempo, isso tende a se regularizar. E aqui está o ganho, né, de você ter o coró no sistema. Influenciou na menor saturação de alumínio, que é um elemento tóxico, maior saturação de bases, maior conteúdo de cálcio e potássio e menor relação CN referente às áreas de baixa colonização. Então, o coró é um amigo. Mais um estudo aqui falando sobre o carbono no solo. Após 25 anos de cultivo, foram reduzidos em 44% nos solos cultivados convencionalmente em comparação com o tratamento que recebeu cobertura morta. Então, como consequência, você tem um solo sujeito a maior variação de pH, menor poder tamponante, menor resistência à erosão, né? Então, não tem aquele Coca-Cola que a gente falou, menor retenção de água. Geralmente, quando a gente cava trincheira e tem aquele solo com aquele pé de grade, né, ou o pé da rotativa, logo abaixo da camada, aquele solo vai estar úmido. Isso porque a umidade ela não consegue subir, né? A raiz não consegue puxar aquela umidade. E diminuição de agentes complexantes de íons metálicos. As substâncias úmicas, como eu havia falado, elas têm essa mão que pega o alumínio, pega o ferro e fica com ela, guarda para o resto da vida. Então, quando a gente fala de manejo orgânico do solo, a gente está falando de práticas que proporcionam manutenção e melhoria da qualidade do solo. A gente está falando de processo, não de produto. Isso que o Ícaro falou em toda a palestra. Eu vou falar um pouco de produto aqui, porque a gente é agrônomo, a gente gosta de produto, né? Mas, quando a gente fala no manejo orgânico, a gente pensa num processo, em ciclos da natureza, em que a gente vai otimizar isso através do pensamento racional, né? Então, tem algumas práticas conservacionistas que já são bem batidas. Quando o Ícaro falou, será que é uma coisa nova? Tem práticas aqui desde a década de 50, né? 1950. Quando a gente fala de agricultura biodinâmica, a gente está falando de 1924, né? Quando está falando de agricultura natural, como o Kit Okada, né? Está falando de 1910, sei lá, 1920. Né? Então, a agroecologia, enquanto enfoque científico, ela dá essa impressão de ser recente, apesar de já ter 50 anos, né? Porque é um sistema que toda hora a gente está correndo atrás do prejuízo, toda hora a gente está apagando fogo, né? Então, tem algumas práticas que são necessárias para você plantar de forma a promover esse crescimento da microbiota, micro e macro e mesobiota do solo,
e promover também essa ciclagem intensa de nutrientes. Terraceamento, plantio em nível, cordão de contorno. Veja, aqui na Metropolitana, lá em Campo Magro, eu nunca vi uma propriedade que adote nenhuma dessas 3 técnicas. Onde eu trabalhava no Rio Bonito do Iguaçu, eu só conheci uma propriedade, que era assistida nossa, que adotou plantio em curva de nível. Aqui eu vejo propriedades com declividade de 20%, 30%, e o cara planta morro abaixo, né? A gente tem que pensar na humanização do trabalho também, né? Às vezes o cara acha mais fácil, pela mecanização que ele tem na área dele, plantar morro abaixo, né? Um trator muito grande para você plantar ele na inclinação de 40 graus não dá muito certo, né? Mas segue uma reflexão aqui, aquela fazenda da Toca, dos caras mais ricos do Brasil, né? São 2.300 hectares de agrofloresta. É uma agrofloresta de cunho mais comercial, né? Mas ainda assim a gente vê que é possível seguir essas indicações em uma larga escala. Aqui lá na Barra do Turvo, uma ideia que surgiu até no curso de agrofloresta, o Namastê, ele falou assim, tem locais que a gente planta morro abaixo, por uma limitação do local mesmo, às vezes maquinário, às vezes questão do sol, né, de uma encosta muito declivosa e que para o sol pegar da maneira que tem que pegar, às vezes tem que plantar morro abaixo. Só que eles têm técnicas para fazer isso com o menor impacto possível, né? Então, quando eu falei que em sistemas que imitam os sistemas naturais, a gente tem que ter aporte de material orgânico lignificado, estou falando disso, né? Então, a forma de fazer o canteiro no agrofloresta é diferente do plantio convencional. Aqui, apesar de ser morro abaixo, a gente tem barreiras físicas, né, que impedem dessa água descer com energia, né? Então, nesse caso, se justifica. Na própria Angelina, lá em Santa Catarina, a gente tem sistemas em que é plantado morro abaixo, mas que é uma camada de quase 1 metro de matéria orgânica, em que você não vê água nenhuma quando chove, né? Então, não importa a forma que você planta, mas se tiver o resultado de barrar essa água descendo, tudo bem, né? Como é que eu faço adubação orgânica quando me pedem, né? Tem uma maneira muito rápida e muito simples, ela é até simplista, né? Porque é uma maneira, como eu trabalho muito com esterco de ave, é uma maneira de você limitar a aplicação de esterco de ave pelas suas propriedades químicas. Como eu não acredito no esterco de ave, no aporte de carbono no solo, eu tento agregar esse carbono no solo de outras formas. Eu uso o esterco de ave só como nutrição para a planta, tá? Na sua forma química. Então, tem essa tabela de conversão, todo mundo já viu aquele livro de horticultura orgânica, né? Eu peguei um exemplo aqui onde o sistema, né, a planta precisava de 60 kg de nitrogênio, 250 de fósforo, 80 de potássio. Esse fator de conversão, a gente trata primeiro os que têm mais nutrientes para os que têm menos nutrientes, né? O aporte que tem menos nutrientes. Nesse caso aqui eu usei esterco de galinha cinza e fosfato natural, nitrogênio, potássio e fósforo, né? E a gente faz a multiplicação, 60 vezes 25, 1.500 quilos de galinha. Depois só dividir os 1.500 pelo 25, vai dar 60 de fósforo. Depois pelo 50 vai dar 30 de potássio. Daí a gente tem que ir sempre utilizando esses valores que tem nos compostos para referenciar os de baixo. Então, quando eu penso na cinza, eu já não penso em 80 quilos, mas eu vou ter que diminuir esses 30 quilos que há de cinza no esterco de galinha e calculo, né, quanto vou precisar de cinza e assim por diante. É um sistema simplificado, mas no dia a dia ele ajuda. Geralmente esse resultado aqui eu multiplico por 20% a mais, né? Porque sempre há uma perda na aplicação, tal. Então, assim, apesar de fazer desse jeito, você tem que ter consciência que, para além de jogar nutriente no solo, o processo
de disponibilização de nutrientes, ela depende dos micro-organismos que existem no solo, das condições físicas que ali estão, né? Então, esse cara diz isso, ó, que alguns estudos sobre a agricultura orgânica põem evidência que as colheitas extraem do solo mais elementos nutritivos que os aportados pelo adubo natural. Então, existe um processo químico-biológico que faz o 2 mais 2 não ser 4, faz o 2 mais 2 ser 5, 6, né? Quando a gente está utilizando esterco, tem que ter cuidado com algumas coisas. E nessa apresentação, eu tratei de frisar bem o esterco, porque é o que mais a gente tem disponível aqui na região, né? Se você pega esterco fresco, advindo de sistema orgânico, ele pode ser compostado, mas se ele não for compostado, tem que ter uma carência de 60 dias da colheita, tá? Para não ter nenhum tipo de contaminação. Particularmente, eu não veria problema, mas a legislação fala disso, né? E o uso de lona por 90 dias. Tá? Então, geralmente, isso já acontece, o pessoal pega o esterco de ave, coloca embaixo da lona e deixa lá e vai usando aos poucos. Complementarmente, de forma complementar à adubação de base com esterco, eu sempre uso outra forma, uma forma líquida, né? Porque, como o Ícaro falou, a gente não consegue atender o TDA, né, das plantas na adubação orgânica. A gente não sabe exatamente quando que aquilo vai ser mineralizado. E cada esterco vai ter sua propriedade assim, um pouco diferente um esterco é um pouco diferente do outro, né? Mesmo que seja da mesma fonte, de galinha. Então, às vezes você vai ter um aviário que vai colocar mais cal, né? E isso é um problema que a gente tá vendo, né? Os aviários colocam muito cal. Tem alguns que já fazem substituição por gesso agrícola, mas colocam muito cal e você aplica aquilo e mata toda a tua vida do solo, né? Então, é uma prática que eu uso bastante, que é o esterco fervido. 20 kg de esterco de ave para 200 kg de água. Ele tem que cozinhar no mínimo 4 horas. E, geralmente, isso depende muito da cultura, mas em termos gerais, e vai do empirismo também, né, no nosso dia a dia, 1,5 litros por regador de 15 litros. É interessante que se coe, né, para não entupir o regador também, não é um pulverizador, mas entope. Essa semana até eu fiz um biofertilizante e o agricultor reclamou que estava entupindo o regador dele. Isso aí é lá do Rio Bonito de Iguaçu, é uma plantação de feijão, onde claramente tem um pé de arado aqui, né? Então é isso que a raiz faz, né? Ela tende a atrofiar e a emitir essas outras raízes, né? Então, até fez o símbolo do meu nome, né? É o do meu nome, tá? Como o Ícaro estava falando, essa é uma prática que, nossa, quando eu descobri ela, explodiu minha mente, né? Esse modo de você analisar a qualidade do solo. Então, com canivetinho, a gente abre a trincheira com a pá de corte e com o canivetinho vai colocando ali o canivetinho, espetando. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais tirar solo, né? Então, isso daqui não é nem uma pá de grade, mas é uma pá de rotativa, 15 centímetros da superfície, né? Era de um produtor orgânico também, que iniciou a agrofloresta, ó, que coisa. Só que o solo dele já vinha degradado de muito tempo antes, né? É um solo que até tinha matéria orgânica, é um latossolo, né? É um solo bem profundo, mas tinha esse pé aqui de rotativa e chovia 2 horas depois e não tinha mais água nenhuma nessa parte aqui de solo. Tá? Bom, eu trouxe um exemplo do protocolo de tomate. Vocês podem ver, ó, a terra está nua, né? E ela continua nua por muito tempo. Essa camada aqui entre as leiras, né? Extremamente compactada. Mas esse protocolo serviu para a gente ver que é possível plantar tomate de forma orgânica em um nível de produtividade alta, né? Só que também com muito aporte externo,
né? Então aqui a gente colocava, a cada 20 metros era 350 quilos de esterco bovino, cento e tanto, acho que metade do esterco bovino em esterco de ave. O que é que ocasionava isso daqui? As plantas emitindo inflorescência com folha, né? Excesso de nitrogênio em tomate. A gente conseguiu plantar alface antes do tomate, alface depois do tomate 2 vezes, e a produtora ainda colocou almeirão aqui, com a mesma adubação. Então, eu vejo até por um lado positivo, né? Ela falava, a Tina, né, ela falava sobre humanização, né? E com esse protocolo você consegue ter um ganho produtivo muito grande trabalhando o solo só na base. Claro, traz outras questões ao longo do plantio aí que a gente pode conversar depois. Então, para aplicação de calcário, a gente almeja esse pH de solo de 5:6. Se falava de 5,5 para 6, mas em sistemas de SPDH, a gente já tem casos aí de 5,1, 5,2 que produziram tão bem quanto. Isso vai muito da formação do solo, né? A gente se atém a esses números, mas muitas vezes a gente vai ter um solo com pH 4,8, 4,9 que vai produzir tão bem quanto um de pH 5,5, né? Então, a aplicação desse calcário, ela é parcelada, metade antes da grade aradora e subsolagem. Por quê? Porque a subsolagem ela vai levar esse calcário para camadas mais profundas do solo. E metade antes da gradagem. Particularmente, em sistemas convencionais de hortaliça, eu coloco até 2 toneladas por hectare de calcário. Mas nesse caso aqui, onde você vai fazer uma subsolagem para jogar esse calcário em camadas mais profundas do solo, eu colocaria até 5 toneladas por hectare. E aí surge esse questionamento. É o que mais a gente vê, o produtor de hortaliça, ele toda hora está revolvendo o solo e ele utiliza como aliado a enxada rotativa, né? Ele aproveita essa enxada rotativa para tudo. Então, a gente não aconselha o uso da enxada rotativa para aplicar calcário, porque ela vai mexer ali com 15 centímetros de solo, aquele calcário vai ficar nessa faixa de solo, né? Isso aqui foi um experimento que eu fiz lá em Rio Bonito do Iguaçu e a gente já evoluiu bastante dessa forma. Quer dizer, o produtor ele não usava cobertura, né? E depois foi um produtor que iniciou o SPDH. E que o carvão, quer dizer, um produto, acabou salvando a horta dele de beterraba. Tinha muito ataque de cercóspora, né, na beterraba. E o que é que o carvão faz? O carvão ele é cheio de poros. Esses poros são lar de micro-organismos. E esses micro-organismos competem com a cercosporiose, né? Então, de forma indireta, você acaba combatendo uma doença pelo acúmulo de carbono no solo. E esse carbono aqui é um carbono que fica 4, 5 mil anos no solo. Então, acaba que você está também ajudando a combater os gases do efeito estufa, né? E isso daqui, na verdade, o produtor devia ser pago para receber, né? Porque isso aí é resíduo de carvoaria. Só que a carvoaria tem que ser legalizada, tá, gente? Para você poder aplicar no sistema orgânico. Quer dizer, em qualquer sistema, né? Então, pela literatura, se aconselha o uso de 5 a 10 toneladas por hectare, né? Isso aí dá 500 gramas a 1 quilo por metro quadrado, né? Ele vai melhorar a aeração porque a gente vai ter blocos maiores de carvão, né? Como se fosse um macroagregado. O carvão tem uma característica que ele é hidrofílico, ou ele é hidrofóbico. Tá? Para ele se tornar hidrofílico, ou seja, para ele absorver a água, você tem que fazer a queima do carvão sem o ar. E assim que esse carbono for resfriar, você dá um banho de água, de biofertilizante, que aí ele aproveita e pega o nitrogênio contido no biofertilizante, potássio e fósforo também, e vai soltando aos poucos. É a mesma ideia das substâncias úmicas. Aqui já foi em Campo Magro, uma experiência que a gente fez também com carvão, numa propriedade orgânica. Então era uma propriedade que não conseguia produzir beterraba. Claro que tem outras questões, né? A gente trabalhou o solo de outras formas aqui também, mas o carbono, o carvão, apesar de ser construído basicamente de carvão, teve um efeito imediato muito expressivo, né? Eu peguei do Instagram isso de uma mulher chamada Renata Sigma,
que eu achei muito didático isso aqui. O carvão ele tem outro nome quando ele é feito com a ausência de ar, né? Com a ausência de oxigênio. Quer dizer, com ausência não, né? Mas com pouco oxigênio. Chama de biochar, né? É um nome charmoso para o carvão. Então ele é mais poroso do que um carvão convencional e ele recebe geralmente um banho de biofertilizante. Por quê? Porque quando você joga o carbono no solo, ele está com as mãos abertas. Se tiver nutriente disponível, ele vai pegar para ir soltando aos poucos. Então tem que ter esse cuidado também com o carvão. Tá? Mas, como é um produto que ele é resto, né? Eu vejo carvoarias aí jogando carvão, 40 toneladas de carvão e encobrindo o solo, né, com carvão. Então, é um favor, na verdade, que a agricultura orgânica está fazendo. Aí foram algumas experiências também lá no Rio Bonito com casca de arroz carbonizada. A gente criou esse maquinário com base na internet, né? Hoje você consegue tudo pela internet. E acaba que a gente usava isso para cenoura, né? Usava para cenoura e depois cobria esse solo com matéria orgânica. Daí também vem uma crítica, né? Muitas vezes a gente se apoia nesses sistemas que a gente produz matéria orgânica de um lado e joga do outro. É muito mais inteligente a gente produzir a matéria orgânica no local que você vai aplicar ela, né? Daí a segunda safra lá do tomate orgânico, né? Daí a gente plantou a aveia, viu que a palhada não foi suficiente. Era uma terra extremamente compactada e colocamos feijão de porco. Então, não para roçar, a gente queria para semente e para que as raízes dele fossem trabalhando aquele solo, né? Foi um trabalho que foi interrompido, mas foi legal assim, enquanto durou. E a gente teria que pensar novas formas, novas tecnologias e agregar essas tecnologias, não separar e dizer, agrofloresta é isso, agricultura biodinâmica é isso. A gente tem que usar esses produtos dentro de um processo mais complexo. Então, na agrofloresta, a gente está falando de um canteiro que ele tem uma espécie de gel, né, em cima. Ele é revestido por gel do pseudocaule das bananeiras, né, ou de gravetos, lignificados, que vão estar adicionando carbono de forma lenta no solo, impedem o contato da água da chuva e direcionam essa água para onde você deve produzir. Ao contrário de um canteiro convencional, que a água tende para cair nas bordas e intensificando esse processo de erosão. Então são técnicas que a gente tem que se apropriar enquanto profissional e tem que sempre estar incentivando o agricultor, que é difícil, a estar fazendo isso, né? Até porque a gente mexe com a cultura, mexe com o jeito de fazer, né? Aqui é a experiência de SPDH em uma propriedade orgânica lá em Rio Bonito, onde a gente foi aprendendo também, né? Então a gente usava aquele rolo faca, era um rolo faca bem antigo até, que você coloca água nele para gerar peso, né? Mais peso. E estava tão pesado e tão afiado as facas que a gente acabou danificando aí as folhas do milheto. A gente foi aprendendo, né? Quer dizer, na segunda passada já foi melhor e na terceira, que eu não achei a foto, a gente não conseguiu cortar nenhuma folha. O que é que isso daqui gerou? Além de ser uma abertura para outras ervas adventícias, né? O milheto rebrotou. E como é orgânico, a gente não usa nenhum tipo de dissecante, né? Nesse caso aqui, o milheto já não rebrotou. Como experiência, outro fator que eu também vi que impede o milheto de levantar é que você tem que fazer isso em dias que não estejam muito úmidos, né? Se você fizer isso e chover na próxima semana, você vai ter uma quantidade muito grande de milheto que levanta. Aqui é uma propriedade de orgânico também, onde a gente acamou o milheto para plantar brócolis. E aqui, naqueles mesmos moldes que o Ícaro falou, né, de uma agricultora que ela não usava maquinária, ela não se adequava, já era uma pessoa de mais idade que não se adequou. A gente tentou inserir microtrator na propriedade dela, não conseguiu, e ela rolava o milheto no pé. E conseguia fazer, né? Inclusive a que eu tive mais resultados foi essa propriedade aqui. Então o milheto ele é interessante porque ele te diz onde está faltando adubo, né? Então você vê, ó, aqui nessa propriedade a gente já conseguiu equalizar bem, e aqui a gente tinha focos de fertilidade extrema e outros nem tanto, né? Apesar de que nessa altura já é bem fértil, né? Já está bem nutrido.
Daí também nessa propriedade a gente usava o copinho também para impedir a lagarta-rosca, né, de rasgar a planta. Então, essa palhada de milheto aqui, a gente percebeu que ela aguenta até 1 ano e meio no solo. Claro que ela vai raleando, né? Mas é uma palhada bem lignificada. E a gente rolava quando 80% estava florado, a partir desse limite de tempo aí. A partir de 80% a gente rolava e no primeiro ano a gente usou herbicida nessa propriedade que era convencional e sofreu um processo de transição agroecológica. Então no segundo a gente já não usou, no terceiro também não usou e foi super bem. Aqui é uma ideia que veio de um agricultor. Então o Léo, que era um assentado lá de Rio Bonito do Iguaçu, ele disse: espera aí, mas minha propriedade aqui já era outra propriedade, tá? Minha propriedade é tão pequena que eu não posso ficar esperando a aveia crescer. Então eu vou plantar o brócolis e 20 dias depois eu vou tentar plantar a aveia. A aveia não alcançava o brócolis. Então ele colheu tudo isso daqui de brócolis e daí sim veio a aveia para ele rolar e implantar outra cultura, né? Eu acho que é uma ideia muito mais avançada, né, do que a que a gente propõe até, né? E que exige também uma observação mais intensa por parte do agricultor. Como eu havia falado, na agricultura orgânica a gente se apoia muito nesses produtos, esterco bovino, esterco de ave, esterco de peru, biofertilizante, né? O biofertilizante eu tinha um carinho especial, assim, porque ele fornecia micronutrientes, né? Principalmente ali o super magro, tal, a gente usava bastante, mas hoje eu tenho outra visão. Hoje eu vejo o biofertilizante como um agregador à vida do solo. Eu não vejo ele como um fertilizante mineral, digamos assim, organomineral, né? Eu vejo ele como um incentivador da vida do solo. Então, não adianta eu só utilizar o esterco de ave e colocar o biofertilizante para nutrir aquilo que faltou, né? Porque aqui também não vai ter carbono suficiente para estabilizar aquele solo. Veja, numa bombona de 200 kg a gente coloca no máximo aí 40 litros de esterco, né? Isso não é nada. Mas a gente pode incentivar a vida no solo através disso daqui. Hoje, antigamente eu coletava os micro-organismos deficientes, né, de um solo de mata. Aqui eu utilizava também aquela casquinha de arroz carbonizada, ela estabiliza bastante esse substrato e você consegue capturar mais variedade de micro-organismo. Só que hoje eu já pego aqueles fungos branquinhos, né, da mata, eu já pego aquilo e já jogo dentro e está tudo certo, porque na verdade você aplica isso num sistema menos simplificado e essa variedade aí vai ser diminuída, né? Porque aquele sistema não está pronto, não tem exudados, não tem exuberância de exudados para sustentar aquela vida. Então, eu acho que é mais você entender o processo do que se apegar ao produto, né? Hoje eu trato um biofertilizante como um aliado da vida no solo, essa vida que me vai fornecer os nutrientes para fazer essa manutenção. Vamos falar um pouco de legislação para acabar, meu tempo estourou. Eu acho que vai de encontro com o que o Ícaro falou. Apesar da legislação de orgânicos ela ter vários problemas, a gente tem várias críticas, né, engessada, tal. Agora talvez menos engessada, né, com essa portaria 52 de março de 2021, acho. Então, é interessante que ela fala bastante, né, disso que a gente abordou aqui. Atividade biológica do solo, equilíbrio de nutrientes, qualidade da água, redução do revolvimento do solo ao mínimo possível, plantio direto, cultivo mínimo, outras técnicas conservacionistas. Não falo de agrofloresta, né, mas tudo bem. Então, aqui entra em outra polêmica também, né, que daí o pessoal que produz morango elevado tem toda essa polêmica do que é solo, o que não é solo, né. Mas eu particularmente, eu entendo a questão do bem-estar, né, do agricultor, da humanização do trabalho, mas eu acho uma pena a gente perder uma área de solo de morango para morango elevado.
Então, a questão do uso de fertilizantes, corretivos e inoculantes, né? Então, separei algumas questões. Ácido bórico e bórax, eu até usava isso nos primeiros anos ali que eu entrei no IDR, usava de forma isolada, mas só é permitido, né? Só é permitido desde que dentro de um biofertilizante. Então não dá para aplicar ele isolado, de forma isolada. Excrementos animais e biofertilizantes de origem animal. De origem vegetal não, tudo bem. Mas de origem animal, você tem que ter essa antecedência, se ele não é compostado, de 60 dias, caso as culturas entrem em contato com o esterco. Então, para uma cenoura, beterraba, né? Por exemplo, um rabanete, que em 20 dias está pronto, você não pode utilizar um esterco verde, né? E essa questão aqui, né? Só pode usar em sistemas orgânicos, produtos advindos de sistemas não orgânicos, se não tiver disponibilidade. E se permitido pela OAC ou OCS. E aqui a gente entra na questão do pó de carvão, né? O único empecilho é que tem que ser advindo de uma propriedade que está legalizada. E que, na verdade, a gente não é caracterizado como empecilho. É o mínimo do mínimo que a gente tem que usar um insumo que vem de uma propriedade já legalizada, né? E para terminar, gente, eu tenho recebido bastante feedback de agricultores que eu visito, e uma coisa que me incomoda às vezes é que muitas vezes se fala assim: eu prefiro perder do que colocar alguma coisa no meu solo, né? Porque já vem dessa visão do insustentável, né? De que você adicionar algum produto no seu solo você está agredindo ele, está fazendo algo que não é natural, que não visa uma agricultura mais sustentável. E que, na verdade, tem produtos e produtos. Tem produtos que são retirados do próprio meio, né, que são endógenos ao meio, e que a gente pode utilizá-los como ferramenta para estar agregando vida ao solo, para estar fazendo esse processo de ciclagem intensa no solo. Então, o próprio Caporal ele falava, né, cabe afirmar que não se deve entender como agricultura baseada nos princípios da agroecologia, aquela agricultura que simplesmente não utiliza agrotóxicos ou fertilizantes químicos. No limite, uma agricultura com essa característica pode corresponder a uma agricultura pobre, desprotegida, cujos agricultores não têm ou não tiveram acesso aos insumos modernos por impossibilidade econômica, por falta de informação ou por ausência de políticas públicas adequadas para esse fim. Então, uma agricultura de base agroecológica, de base mais sustentável, apoiada no enfoque científico agroecológico, ela é uma agricultura que necessariamente vai utilizar de insumos internos ou externos, claro, priorizando insumos internos e endógenos àquele ambiente, mas que necessariamente a gente vai ter que utilizar, porque a atividade do homem, a atividade antrópica, ela exige isso, né? A gente busca um sistema que se autorregule, mas ele nunca vai se autorregular 100% dentro dessa lógica humana de que a gente sempre está tirando energia do agroecossistema, né? Então, a gente tem que também colocar energia ali, tá bom? É isso, agradeço. Então, neste momento, deixamos aberto espaço para as perguntas. Quem tiver, por favor, levantar a mão. Bom dia, Dr. Lucas. Parabéns pela palestra. É muito pouco tempo para você passar 1% que você tem aí para passar. Incrível. Ronaldo Antunes, lá da região de Londrina. Não trabalho com agricultura orgânica ainda, estamos começando. Qual a sua opinião ou visão quanto ao pó de rocha, que está na moda agora, muito pessoal falando, eu não sei se é permitido na orgânica, desculpa a pergunta de leigo aí. Então, minha opinião é que é um produto, né? E como todo produto, ele tem que ser utilizado de acordo com o que ele é proposto, né? Então, a gente tem pós e pós de rocha, né? Cada composição é diferente. Tem que ver se aquele pó de rocha de araxá, né? Qual é a composição dele, e assim, um aliado.
Eu entendo que tem baixíssima solubilidade, então você tem que tratar o seu solo de modo a fornecer condições daquele pó de rocha seja o mais reativo possível, né? Então a gente não pode nivelar, por exemplo, deixar a saturação de bases lá em cima só com calcário, porque provavelmente esse calcário vai fazer com que o pó de rocha não seja reativo, né? Mas é isso, em resumo, é um produto e cada produto tem sua especificidade, né? Sim, sim, sim. Você tem que utilizar, na agricultura orgânica, sim. Se na legislação tem o pó de rocha lá como fonte, né? Sem problema. Mais alguma pergunta? Não tendo, então, queremos agradecer ao mestre engenheiro agrônomo Lucas Deda. Convido novamente a Suzane, representando a associação, para fazer entrega ao certificado ao palestrante.